ficar completo, né? Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Amém, glória a Deus, obrigado. Tá bom. Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Batalha travada na terra, irmãos. Só o sangue do Cordeiro. Pediram ali pediram, ninguém viu. Foi batendo desespero e eu ligando para o irmão Anderson. Cadê o irmão Anderson? Eu ligando, mandando zap, irmão Anderson, avisa lá a turma que eu estou chegando e ninguém. Cadê o irmão Anderson? Amém, chegamos para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Amados, nós vamos estudar hoje aquele temazinho bem complicado, né? Eu tinha algumas coisas que eu queria trazer para os irmãos aqui, mas a gente deixa para uma próxima. Aqui vai falar, já falando do inferno, já falando do ar do agir, já falando de algumas coisas, já falando da palavra você. Eu queria entrar fazer a exegese de João 14:6 com os irmãos, mas eu acho que o tema que a gente vai tratar hoje vai gerar bastante controvérsia, né? Mas esse de João 14:6, última páginazinha aqui do nosso, última, né? É só para os irmãos, pela Bíblia, João 14:6, abre lá rapidinho na Bíblia. Isso aqui é importante, isso aqui para a gente que faz a obra do Senhor, para nós que fomos chamados para evangelismo. João 14:6, abre rapidamente. Não tem como, eu não posso terminar esse estudo sobre exegese sem falar dessa passagem que é muito importante. Nós fazemos uma exegese dessa passagem, é muito importante para a nossa missão, irmãos. Isso é ferramenta, não é nem misterinho, nem é vaidade, não é vaidade não, é ministério, é obra da igreja, é missão da igreja, isso tem que ser entendido, ok? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu trouxe aqui essa Bíblia aqui, depois se vocês quiserem pegar, dar uma olhada, tá? Se os irmãos puderem tocar nela. O nome dessa Bíblia é Bíblia de Jerusalém. E é esse estudo que nós fizemos aqui sobre exegese e hermenêutica, ela ajuda muito, porque aonde a gente leu inferno, ela já coloca como Hades, como Geena, como Tártaro. Nela, a tradução, né, o original, ela já traduz certinho. Então essa Bíblia de estudo, ela é muito boa, tá? Deixa eu botar aqui, esqueci até de colocar isso para ele lá cá. Cadê só? Olha a malcriação. Olha a malcriação, rapaz. O Uber está funcionando ainda, meu Deus do céu. Sai daí, Uber. Sai daí, Uber. Uber, sai daí. Olha só, o Uber aqui me atrapalhando de eu gravar minha aula. Sai daí, Uber, sai. Meu Senhor, agora a batalha travada. Só o sangue do Cordeiro. Aqui, foi. Queima ele, sangue, fogo, espada nele. Pronto, sai daí. Pronto, gravando. Gosto de gravar o áudio também, que às vezes o áudio fica melhor do que a câmera. Amados, João 14:16, tá? Depois vocês pegam aqui, essa Bíblia é muito boa, ela é de estudo, tá? Ela tem comentários, e quando ela dá a tradução correta, ela explica porque no original aquela palavra é assim, deve se entender dessa forma, o contexto histórico ela é muito boa. Isso que eu estou falando aqui, ela vem trazendo muito mastigadinho, sabe? Essa Bíblia de Jerusalém, tá, irmãos? Ela tem livros apócrifos, ela é católica, tá, irmão? Mas ela é indicada nos seminários teológicos. Então, até para você conhecer os livros apócrifos, né? Tá aqui também, se você quiser adquirir, ela é muito boa, ok? Então vamos lá, João 14:6 vai falar o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ok? Vamos lá, eu estou evangelizando uma pessoa, eu estou orientando uma pessoa. Irmãos, nem sempre a interpretação do texto é no grego e no hebraico. Muitas das vezes é na língua portuguesa. Olha que coisa interessante. O Senhor Jesus Cristo, Paulo diz que nele se encerra toda a plenitude de Deus. O Senhor Jesus Cristo é mais sábio do que Salomão. O
eu sou o caminho. Irmão, se você pega um dicionário de gramática, a letra O no dicionário, a gente vai fazer uma exegese da língua portuguesa. Tem a exegese do grego, hebraico e aramaico. A gente vai fazer uma exegese da língua portuguesa. Olha só como é que o texto, a gente nem sempre a gente vai ter acesso a um dicionário de grego e hebraico. Mas olha só como uma palavra, a letra, ela tem uma mensagem dentro da letra. Quando o Senhor Jesus Cristo diz ele é o caminho, a letra O no nosso dicionário, no dicionário de muitos países do mundo, o nome da letra O é só letra O não. O nome da letra O é artigo definido masculino no singular. Não é só letra O. Ela tem um nome, artigo, nome da letra O, artigo. Ela está definida, ela é masculina e ela está no singular. A letra A de a verdade e a vida também tem nome. Artigo definido feminino no singular. Por que ela está no singular? Porque não é as verdades ou as vidas, é a é singular. Ok? E quando ele fala de artigo definido, aqui é que está a chave, aqui é que está o pulo do gato. Quando o Senhor Jesus Cristo fala que ele é o caminho, ele está dizendo o seguinte: fora de mim tudo é atalho. Fora de mim tudo é atalho. Eu sou o caminho. E quando ele fala o no definido, ele está falando: fora de mim ninguém chega ao Pai. Todos os caminhos levam a Deus, mas só eu levo ao Pai, para que vocês sejam aceitos como filho e tenham o direito na herança da vida eterna, de entrar no seu transporte. Só eu, o Senhor, faço isso. Agora todos os outros caminhos levam a Deus. Então quando alguém falar para você, todos levam, mas só Jesus leva ao teu Pai. Para ser aceito como filho, tem direito à herança da vida eterna, ter acesso aos dons, ao poder, à glória, às promessas, só por meio de Jesus. Mas todos os caminhos levam a Deus. Acabou, já matei já. Eu me lembro, ele estava comigo, eu preguei dentro de uma comunidade, uma favela. Estava chovendo e eu com medo de morrer eletrocutado com o fio. Eu falei: Jesus, me guarda, eu estou fazendo a tua obra. E chovendo, caindo água na cara. Preguei, irmão, preguei. Aí começou um monte de gente sair do portão. Aí pararam e falaram: o que esse neguinho aí? Esse cara veio vestando um monte de gente. Eu batendo e bati nesse versículo também. Então, letra A, letra O, artigo definido. Jesus não é um caminho como se houvesse outros. Ele é o caminho. Fora dele, ninguém vai ao Pai. Ninguém. Ele já está dizendo: só vem ao Pai por meio de mim. A letra O é artigo definido. Não é um caminho, é o caminho. Letra A, eu sou a verdade. O que ele quer dizer com isso? Fora de mim tudo é mentira. Se eu não estou no negócio, é mentira. Se não é no meu nome, é mentira. Se não é por meio de mim, é mentira. Fora de Jesus, tudo é mentira. Buda, Maomé, seja lá quem for, ele diz: eu sou a verdade. Artigo definido, ele não é uma verdade, ele é a verdade. Olha só, não precisa de grego hebraico. Está vendo como a gente faz exegese? A gente consegue interpretar a palavra? Só tentar, só conhecer o nome das letras, conhecer o nome dos artigos, né? Quando a Bíblia fala assim: para quê? Isso o Senhor fez para quê? Qual é o nome da frase para quê no dicionário? É teleologia. Vamos falar o que é teologia? É teleologia. O que é teleologia? Finalidade, propósito. Com a finalidade, com o propósito, a fim de. Então, quando a gente vê assim, para quê? A gente vai ter uma teleologia aqui, uma finalidade, um propósito. Aí eu atento para aquela passagem, procuro entender o que o contexto está falando, e aí eu tenho entendimento. Quando o Senhor Jesus Cristo diz que Ele é a vida, o que Ele está falando? Fora de mim tudo é morte. Só Ele é a vida. Fora de mim tudo é morte. Caminho fulano tal de morte, caminho fulano tal de morte. Primeiro porque é atalho, segundo porque é mentira, e terceiro porque não é eu, é morte. Olha só como a gente pode evangelizar uma pessoa. Não precisa ser um beligando da vida. Você não é bestado. Lê, artigo definido. Você está chamando Jesus de burro ou a Bíblia é mentira? A pessoa tem que pensar. Se eu disser que é mentira, eu vou arrumar um problema. Se eu disser que Jesus é burro,
O burro sou eu. O artigo é definido. É uma questão de crer ou não crer. E eu falei, eu desafio lá na comunidade, lá pregando lá na comunidade. Eu desafio você a buscar um dicionário. Ou Jesus é burro, ou é você que não crê na palavra de Deus. Meu irmão, o pessoal. Pela misericórdia do Senhor. Minha esposa sabe, na outra semana da outra pregação, fez fila de gente para receber oração, pedindo oração, trazendo roupa, trazendo foto, fez fila, irmão, falou, rapaz, tinha fila aqui, ó, e um monte de gente pedindo, ora por mim, mas no dia que eu estava pregando, todo mundo do portão me olhando assim, né? Mas sério, irmão, sério, aí, o que você diz? Irmão, tá aí, não tá, é artigo não é, tá no dicionário não tá, Jesus é burro, é maluco, ele não sabe o que ele está falando. Irmão, é isso que eu creio. Se você não crê, é problema seu. A pessoa pode até não crer no que a gente crê, mas a gente tem como levá-la a entender o que a gente crê. Por que você crê? Porque está escrito que ele é o caminho, a verdade e a vida. A letra O quer dizer isso, a letra A quer dizer aquilo. Por isso eu creio. Se você não crê, não posso fazer nada, mas pelo menos você entende porque eu creio. E a partir de hoje Deus não te tem mais como inocente. Pô, larga ele de mão, deixa Deus trabalhar. Já evangelizei, irmão. E o meu versículo para evangelizar junto 14 e 6. Gosta dele, ou entra, assunta a cadeira de todo mundo e se vira com Deus agora. Não sai ninguém inocente. Não sai ninguém inocente. E é uma ferramenta que Deus pode trabalhar mais rápido. Amém? Amém. Irmãos amados, me ajuda aqui a distribuir aqui a apostila aqui, os irmãos. Distribui, por favor, uma apostila para cada um, e a gente vai então entrar no estudo propriamente dito, tá? Está escrito aí, divórcio, uma para cada um. Atrás dessa folha aí, irmãos, eu coloquei um pequeno estudo sobre exegese, tá? Tá aí algumas informações para ajudar os irmãos, né? Que não é só a exegese da palavra, a palavra é um verbo, é um adjetivo, é um substantivo, é um artigo. Então tem, né, a exegese, você também tem que respeitar esse estudozinho que está aí atrás, tá? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, divórcio. Vamos fazer exegese, tá, irmãos? Vamos aprender a palavra, vamos aprender a estudar. Irmãos, a gente está trazendo esses estudos aqui, não é para os irmãos se desesperarem. Não tem como estudar a Bíblia. Calma, irmão, calma. Vá orando, continua lendo a sua Bíblia, continua confiando em Deus, continua orando, jejuando, sabe? Muitos irmãos nossos não tiveram acesso ao conhecimento que nós temos, eles fizeram maravilhas no mundo, tá? E a gente está tendo alguns acessos, algumas informações que muitos irmãos e irmãs nossos não tiveram. Mas Deus tem abençoado o mundo através deles, tá? Então, fica tranquilo. Irmão, aí isso aí depois passa por irmão Anderson, os que não vieram, poderem entender. Então vamos lá, na sua folhinha está escrito aqui, Mateus o quê? 19:9, correto? Mateus 19:9. Se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, você pode acompanhar. É importante que a gente leia junto, tá? Essa tradução aqui que eu escolhi, geralmente eu sempre gosto de trabalhar com uma revista corrigida. Agora eu estou trabalhando com a revista a ACF, Almeida Corrigida e Fiel, né? Que ela tem sido muito bem indicada. Ela é bem parecida com a revista corrigida, mas eu estou usando aqui a revista corrigida. Diz assim: eu, porém, vos digo, o Senhor Jesus Cristo está falando. Cada chave, cada colchete, cada aspas dessa está explicando o que cada palavra dessa significa em grego. Só que a gente não vai estudar essas palavras agora, a gente só vai estudar a que está em grego. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações o quê? Ilícitas. Tem um acento no i, né? O segundo i, ilícitas. Dentro do maior que e menor que tem uma numeração 4202, e ela está em cor de abóbora. E casar com outra pessoa comete, que está entre o maior que e menor que 34:29. E o que casar com a repudiada também comete adultério, que também é 34:29. Eu não destaquei, perdoe, ele tinha que estar também em cor de abóbora,
né? Porque é 34, 29 e 34, 29. Irmão, vamos lá. Relações ilícitas, relações sexuais ilícitas, tá? 4202. Aí no quadrinho embaixo em amarelo, o 4202 é o quê? Qual é a palavra em português aí? Porneia. Não tá aí porneia? Porneia, sim. Porneia. Tem um grego do lado, grego, e tem um porneia. No primeiro quadro, em amarelo. Logo em cima. Meu irmão, conseguiu ver? Tá, pastor Francisco está aqui. Se não tiver pastor Francisco, vai falar, não, irmão, Cláudio. Ao irmão se deleguei pelo pastor. A palavra porneia, em grego, quer dizer relação sexual ilícita. E aqui embaixo ela vai dizer uma série de palavras que podem representar uma relação sexual ilícita. Aí está falando de adultério, fornicação, relação com animais, relação com parentes, está vendo? Tem uma relação. Então a palavra ilícita, que é a porneia, ela tem uma série de variações, ok? E a palavra adultério, que está em verde também, que é a 3429, está no quadrinho amarelo embaixo do quadrinho amarelo grande. E está escrito assim, 3429 é moixal. Acharam aí? Moixal, ok? Ok? Tá aí. Qual é a problemática? Em algumas traduções, aí você vai ter que ver na sua tradução, em muitas traduções, a palavra foi traduzida por a não ser por causa de adultério. Como é que está na Bíblia de vocês aí? Mateus 19. 19, 9. Na questão da prostituição? Sim. Porque o problema foi na tradução. Mateus 19, 9. Infidelidade, ó, pastor Francisco, a palavra foi traduzida por infidelidade. Na minha está escrito por causa de fornicação. Fornicação. A minha prostituição. Prostituição. Olha, você está vendo? Em cada tradução traduzido por um jeito. Eu estava dizendo adultério. A irmã está adultério. Está batendo com a do pastor Francisco. Infidelidade e adultério. Fechou. Quem mais ainda não se pronunciou? E gostaria de se pronunciar. Pastor, fornicação, tá igual da irmã ali. Da irmã ali, a prostituição. Vocês estão vendo que a tradução não ajudou? Não ajudou. Mas sabe o que mais vigora no mundo? É a tradução do irmão Francisco e da irmã. Adultério e fidelidade. Só que se você ler o texto comigo, o original está dizendo a não ser por causa de relações ilícitas. E aquele que se separa porque houve uma relação ilícita, por não ter havido uma relação ilícita, ele faz com que a mulher dele e o homem que casar com ela cometam adultério. Por que em cima da ilícita e embaixo da adultério? Vocês estão vendo? Que não está batendo? Não, irmão. Se adulterou, pode divorciar. Não, o texto está dizendo se cometer relações sexuais ilícitas. Mas já começou o programa aqui. Já começou o programa aqui. E quem divorcia da carta de repúdio, a não ser por causa da relação sexual ilícita, faz com que o cônjuge e quem casa com o seu cônjuge repudiado, seja homem ou mulher, cometa adultério. Olha que, só depois que eu largar a pessoa que ela vai cometer adultério, ela não cometeu adultério que não estava comigo? Olha o problema aqui, irmãos. Interpretação de texto. Não, isso aqui destruiu muitas ideias. E muita gente não sabe disso. Do que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui? Ele está conversando com o povo e o povo fala o quê? Senhor, mas a lei diz. A lei diz, a não ser por relações sexuais ilícitas. É o que a lei diz. Aí, para eu saber o que a lei está dizendo, eu tenho que ir para onde? Para a lei. Deuteronômio
desviar a sua mulher, serão os dois uma só carne, é aquilo que Deus juntou não separa o homem. Aí eles vão e retrucam. Mas Moisés deu uma brecha, Moisés deu uma fuga, Moisés deu um escape. Se o negócio ficar ruim, a gente pode pular fora. Jesus falou, não. Ele falou que pode pular fora se for por causa de relações sexuais ilícitas. É isso que o texto está falando. Irmão Cláudio, o que são relações sexuais ilícitas? Vamos para o texto então. Deuteronômio capítulo, está aí na sua folhinha, né? Deuteronômio capítulo 22, 13. Quando o homem tomar uma mulher e entrando a ela, você sabe o que é entrando a ela, né? Não precisa falar na aula de sexologia aqui não, né? E a aborrecer, ele ficar chateado com ela, ele se aborrecer com ela e aborrecer, ele ia imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo o quê? Tomei essa mulher, me cheguei a ela, porém não eu achei a... Tadã! Descobrimos a pólvora! Irmão, Bíblia é Bíblia. Bíblia é Bíblia. Mas a igreja está autorizando, mas o bispo está autorizando. O apóstolo fulano, o reverendo, irmão. Estou nem aí. O que a Bíblia diz? O Senhor Jesus Cristo está regulamentando o negócio aqui. Ele está dizendo, irmão, olha só, o que está escrito na Bíblia, o que está escrito, essa cláusula é só nesse caso. Irmão, qual era o caso aqui? Uma moça, ela perdeu a pureza dela, porque namorou com o primo, porque foi, né, currada num bosque, e a Bíblia diz que se ela fosse violentada, ela tinha que gritar, para que ela não fosse também culpada. Olha que coisa terrível, irmão. Ela tinha que gritar. Não tinha força para resolver, mas ela tinha que gritar, para que diante de Deus ela não se mostrasse conivente com a situação. Ela tinha que gritar, ela tinha que esmurrar, ela tinha que tentar se desvencilhar. E mesmo que ela perdesse ali, o camarada conseguisse socar o pau atrás dela, ou sufocar ela e fazer, ela pelo menos, ela tentou. E Deus cobra disso. Tem que, diante de Deus, para ele justificar essa mulher depois, para ele honrar ela, para ele ter misericórdia dela, ela tem que gritar, ela tem que urrar, ela tem que esbofetear, ela tem que arranhar, ela tem que fazer alguma coisa. Não dá a se entregar aborrecida. Isso em caso de... Está aqui, está na Bíblia. Então, a menina se perdeu e nem contou isso para ninguém. Não contou para ninguém. Está lá passando de boa moça, né? Cantando no coral. Aleluia, glória a Deus. Dá lugar, sapateia, entrega o mistério. Mas no dia nós vamos ver. O cara descobre que tudo capa. Tudo mentira. Tudo encenação. O que ele fazia? Ele ia dentro do sacerdote e falava, ó, nada disso. Já foi. Aí ela era punida, a família era punida, ela era devolvida para sua família, passava a vergonha, então ela recebia a carta de divórcio. Vamos para Deuteronômio 24, de 1 a 4. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, o que é esse achar nela coisa feia? O contexto, irmão, não encontrou ela pura, não encontrou ela virgem, é o termo, a maneira como eles escreviam, irmão. Era a cultura da época, escrever assim. Era isso aqui que São Jesus Cristo. Quando ele Moisés nos deu carta, mas eu sei por que ele deu a carta. Eu sei por que ele deu a carta. Por causa da dureza do coração de vocês. Olha o texto, irmão. Aí ele fala, ele lhe fará escrito de repúdio, da carta de repúdio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, sair da sua casa, for se casar com outro homem, e se esse último homem a aborrecer, agora não quero você, casa não quer mais. Aí, porque ele não quer mais, porque a menina não é mais moça, ou porque ela já foi de um outro homem, e
refúgio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, e se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que não seja sua mulher, depois que foi contaminada. Olha a cabeça deles, irmão, isso aqui é forte, hein? Isso aqui é sério. Pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, existia esse costume naquela época. A gente vai explicar esse costume. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir aqui: o Senhor Jesus Cristo está falando que para os judeus não pode repudiar, a não ser que a mulher, a moça com quem vocês casaram, não for mais virgem. É isso que ele está falando. Ela se perdeu antes de casar. E aí o cara não quer ter misericórdia. Não quer saber o que houve. Ela foi currada. Ela estava, o primo forçou, os primos agarraram ela no canto e passaram ela. Né? Ela foi seduzida por um homem casado, o homem casado passou ela, e a gente não sabe quem é. Se a gente soubesse, a gente capava ele, essas coisas assim. E aí o camarada que pegou aquela menina, ele pode decidir querer ficar com ela ou não. Ele pode ter misericórdia, dureza, a ausência da dureza do coração, que o Senhor Jesus Cristo fala, por causa disso que nós é Deus. Encontrei a menina não é mais moça. Mas por que você não é mais moça? Para falar para o pai e para a mãe, se contar a história convencer. Se ele tiver contado para o sacerdote falar, não, realmente aconteceu isso, a gente abafou o caso, na esperança que alguém case com ela e tenha misericórdia. Olha como é que são as coisas. Então, às vezes, o camarada, o pai, passava por isso com a filha, levava o conhecimento do juízo, do sacerdote, tentava achar o camarada na cidade para dar um pau nele, mas se não achasse, ok? A menina ia ficar lá. Perdeu a sua mocidade, perdeu, né, a sua habilidade. Aí vem um desavisado que não está sabendo de nada, eu acho uma moça bonita, quero casar, pago dois, chega lá na hora e não acha a moça. Aí, não quero não é moça? Quero não. Aí devolve ela para o pai e para a mãe, dá a carta de tudo. Fala. Mas o senhor acha que todos os casamentos... Acho nada, não mais fala. Foi Deus que ajudou? Se eu acho que todo casamento foi Deus que ajudou, olha, eu vou dizer para o senhor o seguinte: o casamento é de Deus, o casamento é uma bênção. Quem não presta somos nós que casamos. Entendeu? Por isso dá ruim. Mas a gente estiver cheio do Espírito Santo, buscar a Deus. Agora, se o senhor me perguntar se eu creio que Deus pode unir duas pessoas, escolher uma para a outra, eu creio. Por quê? Deus escolheu ela para Adão. Deus escolheu Rebeca para Isaac. A primeira esposa de Sansão, quem escolheu para Sansão foi Deus. E a minha esposa, quem escolheu para mim foi ele também. Então, se eu disser que Deus não escolhe, eu estou indo contra a palavra. Eu não posso. Agora, tem pessoas que escolhem e pagam o preço se for muito diferente. O cara que veste mulher, rotar por cima, rotar por baixo, quer ser feito. A mulher paga o preço, a mulher também, o homem também paga o preço da sua esposa. Né? O que eu quero entender a pergunta é que realmente Deus escolhe, porém também nós temos escolha. Nós também temos, por isso que eu estou falando, também nós temos as nossas escolhas. Por exemplo, um homem com uma mulher que disputa, casamento tóxico, visto Sim. sem cura. E eles não procuram e não conseguem reatar essa coisa aí. Aí assim, não pode separar. Mas não vou ver o que ele está entendendo. Aí a gente vai avançar. Aí a gente vai entrar aqui, a gente vai entrar nessas questões aí. Tem aqui, tem que ter uma saída para isso daí. A irmã Elaine está querendo, levantando a mão, não quero culpar. Eu acho que a pergunta do irmão está relacionada a, sei lá, sou espírita, casei. Aí, quando você falou que Deus uniu, acho que a pergunta dele está relacionada a isso. Tá, então a pessoa que é espírita, depois ela se converteu, aquele casamento não foi Deus que uniu, não, porque eu estava lá no espiritismo. Não. O casamento é de Deus. Exatamente, senão a pessoa vai dizer aqui, quando eu estou casado no mundo, vou largar essa pessoa, vou começar a... É uma instituição divina, é algo sério, né? Alguns banalizam, mas é algo de Deus. Irmão, ele tem. Aí a gente vai entrar nessa questão aqui. A irmã quer falar também, deixa eu falar. Aí eu vou entrar nessa questão aí do casamento, mas deixa eu terminar aqui o que eu estou explanando aqui, para a gente parar isso aqui e começar a resolver os outros problemas. Primeiro, a exegese. Eu estou mostrando para os irmãos o que a Bíblia diz. Aí agora a gente tem que resolver as
Aí já vai maldade, aí é a dureza do coração. Ele não pode pegar Aí é a dureza do uma coração, entendeu? É a dureza do coração. Mas se ele não sabia, há um voto a favor dele. Ele não sabia. Agora, se ele sabe em casa, aí a família dele pode dar a família dela pode dar um pau dele baiano, porque ele está desonrando a filha deles, porque ele já aceitou tirar ela de casa sabendo que ela já tinha tido problemas. Aí fica sério. Também não pode bagunçar a filha dos outros também, não. A lei também vai deixar. Se chegar e bagunçar, o sacerdote vai dar um pau nesse balão ainda, manda ele pagar um dó que ainda vai ter que ficar com a mulher e respeitar ela, mas ela está morte. Não, o filho dos outros não se bagunça, não. A lei também não deixa bagunçar a filha dos outros, não. Mas se ela, aconteceu algum infortúnio, a gente vai contar com a misericórdia de quem casa. Se não tiver misericórdia, ele dá uma carta de repúdio. Minha irmã de vermelho. A minha dúvida de divórcio é um homem, ele casa com uma mulher virgem, se casou direitinho, casou, passou um tempo, ele arrumou um amante, se despediu do divórcio, para aquela que era virgem, divorciou, ficou com a amante, aí depois ele encontrou outra pessoa, ele é do mundo. Aí quando outra pessoa do mundo casa com ela nunca casou com ninguém. Aí ela também está cometendo. Só deles não terem Jesus já estão condenados. O maior problema deles não é nem o divórcio, é não ter Jesus. Tá. Depois que vem para o Senhor Jesus Cristo, a gente se mete. Enquanto não vem para o Senhor Jesus Cristo, a gente não tem como a gente se legislar lá fora. Então, aí é esse caso. Veio para Jesus. A mulher veio para Jesus e o homem que era divorciado não era de Jesus. Não era, tudo bem, a gente vai aceitar eles do jeito que eles vêm. Entendeu? A gente aceita eles do jeito que ele vem. Depois que a gente acertar os papéis, acertar tudo dentro da igreja, se ele quiser bagunçar, a gente bagunça com ele. Se ele quiser bagunçar, depois que ele aceitou Jesus, a gente bagunça com ele também. Aí não pode. Depois que veio, aí a gente vai entrar nisso um pouco mais na frente. Fala, Melanie. Cada texto, a Bíblia diz que não leva em consideração que eu tenho ignorância. Eu leva em consideração. Isso que a pessoa fez no mundo, fora do conhecimento, mas ó, as consequências vai ficar. Você casou com uma mulher, tem 300 filhos, casa com outra. Agora tem às vezes filho da outra mulher e vai ter outra porta. É consequência. Por mais que você tenha se convertido, está no casamento direitinho. Aí consequência não é porque ele casou que a mulher falecida, a mulher do divórcio sumiu, as crianças sumiu, não tem que pagar a pensão. Há essas consequências todas no casamento. Até aqui deu pra gente? Tá? Amém? Vamos continuar? Então, irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo está falando é isso. O que acontece? Quando você pega a palavra relações sexuais ilícitas, uma das traduções para ela é divórcio. Se você olhar aqui, letra 1 lá no primeiro quadro amarelo, é adultério, perdão, divórcio, é adultério. Irmão Cláudio, peraí, você falou de uma virgem, como é que uma virgem adultera? Tendo relações com um homem casado. Simples. Para ela estar ali, diante de Deus, ela é a mulher com quem ele deve deitar. O que é adulterar? É fazer diferente daquilo que está ordenado. Fazer ao contrário daquilo que foi contratado. Qual foi o contrato? Ele só pode ter relações com a mulher dele e ela com ele. Se ele tem com outra, ele adulterou o contrato. A menina adulterou o contrato. Então, uma virgem podia adulterar porque ela, virgem, se relacionava com um homem casado. Então, na relação sexual ilícita, poderia acontecer isso. Mas isso aqui, no caso do divórcio, não entra como adultério, entra como relação sexual ilícita, porque a menina não era casada. O cara com quem ela se perdeu aqui era casado. Se o cara casa com ela e descobre a mão depois, o camarada lá cartão, tem aquela fulana lá, casou com esse cano, uma mané, eu peguei ela. Aí corre, ficam sabendo disso, passa ali, se descobre que a menina antes de casar realmente se perdeu com o homem casado, aí poderia dar carta de divórcio, porque ela teve relações sexuais ilícitas. O que é isso? Teve relações sexuais antes do casamento, com um animal, com outra mulher, com um primo, com sei lá quem, e qualquer coisa que ela fez, que ela se perdeu, não com o marido, antes do casamento, esse era o motivo dado pela lei para divorciar. Não, eu estou entendendo. Você vai seguir atrasado. Então está dando a entender que a menina, o rapaz que casou com a menina, que aparentemente era, mas não é, ele era mal visto, mal falado pela Poderia acontecer. Então por isso que ele preferia dar caso de... Se não tivesse misericórdia pela dureza do coração dele, aí Moisés vai
ela, esculachando ela, cara, humilhando ela, é melhor repudiar, certo? Aí a gente vem para o Evangelho. Ele está na igreja agora. E agora? Como é que a gente vive esse negócio? E agora? Vamos lá para a Bíblia então? Ah, não, perdão. Ainda tem um problema no Antigo Testamento. Irmãos, quem regulamentou o dízimo? Quem inventou o dízimo? Foi Deus ou foi o homem? Foi o homem, Abraão. Deus regulamentou a prática, mas quem começou a fazer foi o homem antes da lei. Deus não mandou Abraão fazer nada, não quis. E aquilo se tornou um costume dentro do povo de Deus, dos fiéis. Deus só regulamentou algo que já era um costume do povo que temia e era fiel a ele. Deus regulamenta, Deus organiza. Porque o pessoal pegava comida e queimava. Não, tá para minha casa, o sacerdote come, você come, o povo, a viúva come e eu cheiro o resto. Deus organizou o dízimo, ok? Então existem alguns costumes no Antigo Testamento que Deus regulamentou, Deus organizou. E olha aqui agora, Jeremias, capítulo 3, versículo 1. O povo de Israel pecou, adulterou espiritualmente, se prostituiu, pintou e bordou. Aí Deus no capítulo 3, versículo 1 de Jeremias, fala o seguinte: eu vou fazer como vocês, igual vocês fazem com as mulheres. Vou repudiar vocês. Eu vou despedir vocês. Está aí na apostila, Jeremias 3, 1. Olha só, eles dizem: se o homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele, se ajuntar outro homem, porventura tornará ela mate? Não se poluir de toda aquela terra? Ora, aí ele fala com o povo dele: tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Deus está dizendo: vou fazer com vocês o que vocês fazem com as mulheres. Vocês repudiam ela? Eu vou repudiar vocês também. Vocês vão sentir. Olha que coisa interessante. No início ele diz assim: eles dizem. Mas está lá em Deuteronômio 24. Isso era um costume do povo. Isso não era mandamento do Senhor. Isso era um costume do povo. O povo entendia isso. O povo entendia assim, que não tinha como um homem voltar para uma mulher depois que ele a repudiou. O casal brigou, cada um foi para um lado, se desviaram. Ela aprontou de um lado, aprontou do outro, ele se arrepende, volta para Jesus. Ela se arrepende, volta para Jesus. Se a gente for levar isso daqui ao pé da letra, ela nunca mais pode voltar para o seu marido nunca mais pode voltar para ela. É mandamento? Não, esse era um costume. Deus só regulamentou o costume. E depois ele usa com o próprio povo. Vê se é bom. Vou fazer com vocês. Vou abandonar vocês. Vocês não adulteraram? Vocês não se prostituíram? Vou fazer com vocês. Ele está falando: vamos ver se vocês vão gostar. Vou despedir vocês, vou dar carta de repúdio para vocês. E o povo: não, senhor, não usa não, vocês não vão fazer isso com as mulheres. Isso lá no tempo de Jeremias. O povo ia gostar de esculhambar as mulheres. Repudiar de qualquer maneira, qualquer coisa. Aí eu vou fazer com vocês também. Vou fazer com vocês também. Fala, Hernando. Eu acho engraçado a gente ver a pessoa comum, né? Que critica: a Bíblia é um livro que é contra a mulher. Gente, se a gente for analisar, proteger a mulher. É um livro que, pela época, protegia muito a mulher. Proteger a mulher. Protegia. Vocês veem que protegia. Criticando: se não fazer isso com as mulheres, vou fazer igual. Com vocês também. Outra: eu vou a Bíblia diz que se o marido pegar a mulher em ato de adultério, ele pode casar com outra. Pode! Depois de apedrejar a mulher e matar ela, e o cara nada do cara caiu, pode. Pode. É na lei, pode. Aqui, Moisés. Tá bonitinho. Minha mulher me pede, vamos apedrejar ela, matar ela, você pode casar com outra. Porque quando ela estiver viva, não pode não. A mulher está ligada ao marido enquanto ela estiver viva, enquanto ela estiver viva. Irmão, como é que a gente resolve isso no Novo Testamento? Paulo fala o seguinte, lá em 1 Coríntios: aos casados, deu ruim, vai cada um para a casa do seu pai. Sucesso fácil. Eu estou com vontade, volta lá para tua mulher, volta lá para teu marido, sacia a vontade. Se separem, não se divorciem. Se separem, não se divorciem. Se separem, não se divorciem. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Não faça votos ao Senhor,
Porque se você fizer um voto, você cumpra. Porque se você não cumprir, Deus não te terá por inocente. Aí chega o pastor Francisco. Na alegria e na tristeza? Sim. Na saúde e na doença? Sim. Na riqueza e na pobreza? Sim. Até que a morte separe? Sim. Daqui a 2 meses o pastor quer divorciar. E o voto que fez aqui? Eu digo. E o voto que fez aqui diante da noiva, diante dos anjos e diante de Deus? Eclesiastes 5, irmão. Deus não terá por inocente aquele que votar e não cumprir o voto que fez. É melhor não votar. Ele fala, é melhor que não vote. Porque se votar e não cumprir, não. Aí eu fico pensando, irmão, essa turma aí que está votando e não está cumprindo. O que vai acontecer? Passar os céus e a terra, a palavra não passa, não cairá um tio, um J toda a lei. Como é que fica esse negócio? E aí? E aí? Eu assunto é, eu assunto. Não, estou falando de Bíblia. Irmão, a gente comete um monte de erro, a gente comete um monte de vacilo, a gente comete um monte de lambança. E Deus, como minha esposa me falou, estou não levando em consideração dele na ignorância. Mas, a Bíblia, irmão, está falando. Aí Paulo falou o seguinte: digo aos outros, olha só, ele fala para os casados, ele fala, digo aos outros. Quem são os outros? Os ajuntados. A menina aceitou Jesus, mora com um camarada capirotando, né? Um capiroto lá. Mas ela gosta do capiroto, gosta do cara é bom, joga ideia maneira, lava a louça, faz a comida. Ah, vou ficar com essa tribulada aí. Paulo fala assim, tranquilo, contando que você aceitou Jesus, pelo seu porte, pela sua conduta, vai ganhando ele, vai evangelizando ele com a sua conduta, com a sua santificação, santifica ele. E a Bíblia vai dando uma série de bênçãos, né? A mulher que está com o marido impuro, se ela tem relações com ele, ela tiver um filho, o filho não é maldito porque tem um crente no meio dos dois. Mas se ele não quiser ou ela não quiser mais conviver, deixa ir embora, porque não estão casados, estão ajudados, estão amaziados. Paulo fala para 2 grupos que moram debaixo do mesmo teto. Casados, não divorcie, pode até separar, mas não divorcie. Já está ruim, vai dar um monte de testemunho para a igreja, da igreja para dar um monte de testemunho do evangelho, terrível, né? Já vai ficar feio para o evangelho. O povo vai olhar assim, Jesus não está resolvendo a vida dos crentes, eu vou entrar lá para quê? Jesus não está resolvendo, não está restaurando família. Eu vou ser crente para quê? Deixa eu ficar aqui tomando minha cachaça. Porque os crentes estão se separando, se divorciando, dando mau testemunho, envergonhando o evangelho. Ok? Salvo se for um pedido de vida, uma iminência de morte, um feminicídio, um infanticídio, as crianças. Aí você corre para cada mãe, chama a polícia, a gente resolve isso tudo aí. Aí fala, não gostei, é o chulé. Aí quando ele chega, deixa a toalha ali, vem pendurar na corda, larga ele. É complicado, irmão. A gente está envergonhando o evangelho. Então Paulo fala, aos casados, fica. Ah, não dá dano, volta cada um para casa do seu pai, da sua mãe, fica lá quieta. E vai orar. Deus converte ele, eu me converte. Converte ela, eu me converte. Se o erro está em mim, trabalha em mim. Se está nela, trabalha nela. E vai orar. E depois, ó. Ah, não dá, então fica cada um do seu lado. Até que um morra. Aí a gente vai ficar orando nele. Deus, mata o errado, mata o errado, mata o errado, mata o errado, mata o errado. Ou converte o errado, ou converte o errado, mata o errado, converte o errado, converte o errado, mata. Até que Deus faça o converte ou mata ele. Para aquele que está certo poder continuar a vida e arrumar outro cônjuge. Não, eu estou falando preto no branco, né? Falando preto no branco. Jesus da glória. Se um dos cônjuges tiver relação sexual com uma pessoa fora do casamento, e a mulher é casada com outra pessoa, tem motivo para ela continuar a pessoa? Vamos lá, a gente vai ver isso aqui agora. Vamos lá, devagar. Vamos ver. Mãe, Eu acho que o perigo da oração, né, de mata o errado, converte o errado, é a oportunidade de falar. Aproveitando que você está perguntando alguma coisa, lembra que eu te disse que não era para casar com ele? também tem isso. Lembra que eu te disse que não era para casar com ela? Que ainda tem muita gente, eu conheço tantos testemunhos de pessoas que teve uma, e você deve, teve uma, que ela sabia que tinha algo esquisito, ela sabia que tinha algo estranho. Ela falou, Senhor, me mostra, porque se as pessoas estarem falando, eu não vou acreditar. Ela dormiu, sonhou que tinha um e-mail e uma senha, e era o Facebook. Ela entrou, acordou, digitou no meio do sonho, digitou a senha. Ela entrou no perfil que o marido tinha criado. O marido não, né? O ajuntado, que ele estava ainda, né, ajuntado. Não tinha filho, não tinha nada. Ela viu atrocidades. O que ela fez? Eu amo da minha vida, eu vou casar.
Já com 4 filhos, o cara falou, poxa, descobri que não vivi nada, só fui pai e esposo. Lá uma mulher com 4 filhos. Aí as pessoas vão na conta de Deus. Onde que está Deus? Eu fico amado. A pessoa tem que ter muito cara de pau. Deus já tinha revelado que não ia dar certo aquilo ali. Gente, e foi uma revelação tão... Gente, como que Deus revela? E ela conta para os outros ainda, Deus me revelou. E ela conta e bateu que Deus me revelou, se cumpriu tudinho. Mas eu amo tanto o olhinho dele verde. Eu gosto tanto do cheirinho, do sovaco dele. E aí, mãe solteira, tá aqui. As pessoas sabem que Deus não escolhe. Eu falo, irmão, a pessoa crê que Deus não escolhe, ok, mas pelo menos peça que ele escolha. Peça na direção. Ah, Deus escolhe, não, mas e se você pedir para ele escolher? Exatamente. Eu acho que a probabilidade de dar certo mesmo é como é o povo quer tirar Deus da equação. Equação não mas tem. quando está errado, o culpado é quem? Escolhe sem a ajuda de Deus, mas fazer para o casamento para transformar água em vinho, né? Engraçado, Deus não participa de nada. Não pergunta nada. Na hora da multiplicação de transformar água em vinho, deixa para Jesus. Ó Jesus, mas eu não participei de nada, ninguém perguntou nem se era da minha vontade, nem me convidaram para esse negócio, só para transformar a água em vinho. Então o negócio é complicado, tá, irmão? Não. Vamos lá, escute. Irmão, o pastor Francisco, eu vou dar a minha apostila aqui, ela tem mais coisas. Depois eu vou passar para o irmão Francisco e depois eu vou fazer ela mais profunda para vocês. Eu só estou passando aqui devagarzinho para os irmãos algumas coisas. Em Mateus capítulo 19, 10, não está aí na revistinha de vocês, na apostila de vocês? Os discípulos falam assim: ah, Jesus, se for para casar, tem que ir até que a morte separe. Se for assim, não vale a pena casar. Mateus 19, 10, os discípulos não, o quê? Não, aturar ela até que a morte separe. Não, a morte separa muito tempo. Não, vai que ela vive mais do que eu. Vai ficar com meus negócios. Não, então é melhor não casar. Jesus fala assim: olha, não casar não é para qualquer um. Tem uns que Deus dá graça. Tem uns que Deus escolhe, já nasce ou não. Tem uns que o homem encaixa o camarada tem que casar. O normal é o bom que o homem não esteja só. São Jesus que está falando, o normal é casar. Aí os camaradas falam: mas você for para casar assim, eu não quero. Falei, então paga o preço. Os discípulos acharam ruim que Deus falou: não pode mostrar qualquer coisa não. Pode não, Mateus 19, 10, irmão. Não pode não. Traduzindo errado, a Sociedade Bíblica do Brasil em 2010 foi processada porque muitas Bíblias estavam vindo com a frase só por causa de adultério. E a palavra ali não é adultério, é relações sexuais ilícitas, é pornéia. Adultério é mochal, a relações sexuais ilícitas é pornéia. Então eles traduziram como adultério, não é adultério. Não, a palavra não é infidelidade, não é como está na da irmã, infidelidade na dele, da irmã está adultério, né? Aí, não é, mas é um monte de gente por não fazer. Aê, Jesse! Aê, meneutica! Tá liberado! Aí vamos entrar nessa questão. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Abram todos, Marcos 11, a partir do 25. Vamos começar a apanhar aqui. Vamos apanhar. Marcos 11, capítulo 11. É na Bíblia, irmão. A gente resolve na Bíblia. Na Bíblia. Depois o pastor Francisco, tudo que eu estou falando aqui, ele vai dar uma puxinha. E depois eu vou passar para os irmãos, devagarzinho, para os obreiros. Tem que imprimir, irmão. Estou sem tempo. Vamos imprimir devagarzinho, tá? Os irmãos vão me acompanhando aí devagarzinho, a gente vai imprimir. Ele está escrito lá em Marcos 11, 25. Quando estiver orando, perdoai, se tem de alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Isso. E mais, 26. Vai vencer. Mas se vós não perdoar, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, o salário do pecado é o quê? Se eu vou orar e não perdoo, eu não sou perdoado. O que vai acontecer comigo quando eu morrer?
Isaías 58, eis que a mão do Senhor, 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida, e nem seus ouvidos agravados, todavia os vossos pecados esses que não foram perdoados, porque eu não perdoei. Pecados esses que não foram perdoados, porque eu não perdoei. Irmão, eu estou falando que a Bíblia está escrita, tá? Cada um vai dar conta de si. Aí o crente fala assim, não, perdoei. Aquela cretina, aquela secretina, aquele cafajeste. Mas não quero ver ele nem pintado de ouro. Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos. O que eu acabei de dizer para Deus? Deus, nem pintado de ouro, não ia fazer também que eu aqui, não. Deus, bolsa. simples. A Bíblia é clara, simples. Aí quer dizer, vamos ter que ficar com a pessoa? Não precisa. Se separa, fica sozinho. Sim, nós passamos. Aí não pode mais. Eu sei que o senhor não concorda, mas eu quero a Bíblia. É porque eu olho bem. Aí Deus se colocar quase uma ditadura total, isso muda. Irmão, Porque você, peraí, se Deus manda perdoar, ele manda perdoar. Ele perdoa, entendeu? Então você esquece desse livro, não. Eu estou falando um monte de assim. eu sei. Situações. Tem um primo do senhor que passou por isso. Separação. Sim, vamos, a gente está aqui para pensar. Tem que pensar, tem que pensar. Vamos lá. Primeiro o senhor falou, vamos continuar, nós todo mundo casado, né? Mas, por causa da coisa, eu quero vamos dizer assim, vamos dizer assim. Agora, Deus move os seres humanos, Deus sabendo a limitação do ser humano. Uma limitação. Né? E eles não falam dele é suave. Né? Então, como é que ele ia chegar, colocar um fardo tão pesado em cima de um cidadão, de uma mulher, ia ficar o resto da vida dela ali sofrendo, se matilando, vivendo uma vida martirizada. Com fogo e não podendo apagar o fogo. O português não. O livro está lá traindo ela, tudo mais, ela tem que ficar. Não, ela fica se ela quiser. Todavia, ela não ficar, ela não pode casar. Todavia. Porque assim, quando você quebra uma aliança, quando você completa uma de tal relevância, você quebra uma aliança ali. A aliança foi retentada, quebrada. Tudo bem. O adultério. Só que para você viver essa vida, você vai ter que quebrar a aliança com Deus também. Não, porque olha assim, quando você. Se quebrar a aliança com a mulher quebrou a aliança. Eu não quero mais com ela. Eu quero casar com outra, eu tenho que quebrar a aliança com Deus também. Se para eu manter minha aliança com Deus, eu tenho que perdoar ela. Para eu manter a minha aliança com Deus, eu tenho que perdoar ela. Perdoar. Ligou pro campo. Perdoar, você tem que perdoar. Aí você está vendo aqui? Tudo bem. Aí vamos lá. O que diz aqui Jeremias 3? O que diz Jeremias 3, versículo 1? O que diz Jeremias 3, versículo 1? Eles dizem, se uma mulher se contaminar com outro homem, não quero mais ela para não poluir a terra. E Deus fala assim, vou fazer o mesmo com vocês. Mas na lei. Na lei. Sim. Agora, debaixo da graça. Debaixo da graça, aqui o que está casado não se separe. O que está solteiro não procure casar. Exatamente, mas você colocar no coletivo. Ele casa, se casa. Entendeu? Eu estou falando de evangélicos que aceitaram o Senhor Jesus Cristo. 2 crentes. Um fraquejou. Ok? Qualquer encontro de casal, a gente aprende uma coisa. É 50-50. Sabe o que é 50-50? 50% de responsabilidade da esposa, 50% de responsabilidade do marido. Entendeu? Ela vai ficar de pé, depende de mim. Para eu ficar de pé, depende dela. Um apoiando o outro, cumprindo o outro em oração. Ok? Aí vai. A pessoa fraquejou. Ok? Caiu. Eu devo perdoar ela. Eu devo perdoar ela. Agora eu decido se eu fico com ela ou não. Se o Senhor Jesus Cristo em Mateus 19 fala o seguinte: alguns homens são castrados por Deus. Paulo, Elias, Eliseu, Jeremias, João Batista, o Senhor Jesus. A Bíblia, não vou discutir porque o próprio Jesus falou que é assim que acontece. Alguns homens são castrados pelos reis para tomar conta das suas mulheres, para não coabitar com as suas concubinas. Então, todo esqueci o nome eunuco que tomava conta de mulheres, ele tinha que ser castrado para ele não se relacionar sexualmente com elas. Então ele era castrado pelo homem. Uns nascem castrados por Deus, outros nascem castrados por homem. E Jesus fala que
Deus e apresentar diante de Deus a sua causa, porque a Bíblia diz que entra comigo em juízo, me apresenta as tuas causas e eu te justificarei. Irmão, eu creio, eu já vi inúmeros testemunhos. Deus marca o que estiver errado para o que está certo continuar. Agora, se o que está certo só aos seus olhos, por debaixo do pano, ele pintou e bordou com Deus, aprontou um monte de coisa, abriu um monte de brecha no mundo espiritual, e está colhendo o que ele plantou, e é com ele. De repente ele vai olhar para Deus matar o errado é ele. Então é perigoso. Aí é perigoso. Então, a ideia que se tem, e o entendimento que a gente tem pela palavra é: não divorcie, separa e vai orar. É a orientação de Paulo. Essa é a orientação que nós temos de Espírito Santo para Paulo. O Senhor Jesus Cristo também nos orienta assim: perdoa. Vamos para Mateus, irmão, Mateus, vamos para Bíblia, Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Vai lá. Abram na Bíblia de você no capítulo 18 de Mateus. Isso é na palavra. Tudo na palavra. Isso é na palavra. Irmão, é difícil. Quem disse que ia ser fácil? Jesus amou os seus até a morte. Todo mundo traiu ele. Todo mundo apunhalou ele pelas costas. Todo mundo largou ele. Pedro negou ele. E foi um pega para capar. A gente traz Deus direto por causa do futebol, por causa da internet, da TV, prostituição, pornografia. E Jesus está sempre perdoando a gente, sempre voltando. E aí o crente acha que ele é melhor do que Deus. Aí fica complicado, né? Me ajuda aí, Jesus. Mateus capítulo 18, versículo 23 e diante. O que diz aí? Vai falar sobre A palavra do credor incompassível. Correto? Lá a partir do versículo 30 e alguma coisa. Deixa eu ver qual é o versículo 30. Vamos lá no 30. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado. 18 a partir do 32. 32? Isso, vai. Então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Eita! E indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Agora vem o que mais lindo agora, vai! Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Eita! O que o Senhor Jesus Cristo está falando aí? Fala, irmão. Eu acho que a confusão toda ela fica na questão do perdão e no convívio. É direito da pessoa querer ficar só. Exatamente. O problema é que as pessoas não querem ficar só. Estão casando, às vezes, depois do divórcio. Um ano depois. Tem outra lá que a gente estava vendo vídeo, mostrando que estava em Paris com o marido fazendo declarações, sei lá, em outubro. E em março já estava casando com outra pessoa. E falando que o cara é um Drácula. Eu fico, gente, não é possível. Então, a problemática não é quer ficar sozinho. Ela se arrependeu, ou ele se arrependeu, mas eu não confio. É um direito seu. É um direito, com certeza. Até porque a Bíblia diz o quê? Produzir frutos dignos de arrependimento, porque o fruto não é bom, então exatamente. Como confiar é um direito da pessoa, confiança se conquista. Olha, enquanto não confiar, eu fico no meu canto, porque a pessoa não quer ficar no canto dela. Não quer ficar no canto dela. O relacionamento é tóxico. Não quer orar, não quer jejuar, não quer ter domínio próprio. Exato. Não quer domínio próprio. Afinal de contas, Deus me deu o direito de ser feliz. Então assim, a Bíblia diz o seguinte: devemos suportar os outros. A Bíblia diz que há forte e aos fracos. Os fracos vão carregar as cargas. Os fortes ajudam a carregar a carga dos fracos. Tem pessoas que não têm essa capacidade aí de suportar. Peraí. O texto diz: ajuda o fraco até que ele se torne forte. Se é crente, Deus vai fazer a obra. E ele está falando de irmão, né? De irmão. Está falando ajudar uns aos outros. Então o que acontece? O que a gente tem que entender aqui? Quando eu olho para casamento, eu tenho que olhar para o relacionamento do Senhor com o seu povo. Se eu digo que não dá para ficar, eu também estou dizendo para Deus, não precisa
só isso. O meu relacionamento com o meu próximo vai refletir no meu relacionamento com Deus. Porque Pai, perdoa-nos como temos perdoado. E o Pai fala, se você não perdoar, eu também não te perdoo. E se eu tenho pecado e não é perdoado, o salário do pecado é morte. Mas você não é obrigado a ficar, mas é obrigado a perdoar. É obrigado a ter misericórdia. E se perdoar, tiver misericórdia, mas não quero mais viver, a Bíblia, a palavra fala que o homem e a mulher estão ligados pela lei, pela vontade do Senhor, até que a morte os separe. Foi isso que Jesus falou. Os homens vieram, mas Moisés, Eduardo, no início, olha só como é que são as coisas. Os homens apresentam a lei. Os homens apresentam por Senhor Jesus a lei. Ele passa por cima da lei, vai lá no que Deus falou, ó, tudo bem, Moisés até falou, mas o plano de Deus não é esse não. Entendendo? Aí a gente fica pensando assim, irmãos, Eva não traiu Adão? Olha o problema que Eva arrumou para Adão. Rebeca não deu uma pernada em Isaac? Então às vezes a gente não se coloca no lugar de Deus. Aquelas pessoas do Velho Testamento que fizeram sete plantas, que foram profetas, Isso. foram por inferno. Presta atenção no que eu vou falar, meu irmão. O que eu falei aqui? Quem foi que regulamentou o dízimo? Foi Deus. Mas o dízimo era um costume de quem? Dos homens. Quem foi que regulamentou o homem não precisar casar com a mulher repudiada se ela voltar para ele? Porque os homens entendiam que iam contaminar a terra. Foi Deus, mas isso era um pensamento dos homens. Jeremias 3:1 fala, isso eram os homens que pensavam assim. Deus só organizou. Deus fala assim, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão os dois. Ele já está dizendo, os dois, uma só carne. E até que a morte separe, o homem não pode divorciar. É o que está escrito, é o plano de Deus. Aí, os homens tinham o costume, antes da lei, de ter mais de uma mulher, sim ou não? Sim, Abraão, Isaac, Jacó, todos os patriarcas tiveram mais de uma mulher, tranquilo. Deus regulamenta. Se o homem quiser ter mais de uma mulher, tem que pagar a devida benevolência para as duas. Jogou 45 minutos com uma, tem que jogar 45 minutos com a outra. Eu quero 3, 45 com cada uma. Tem que sustentar 3 igual. Deu presente para uma, tem que dar um presente para as outras. Deu um diamante para uma, tem que dar diamante para todas. Deu regulamento. Quiser ter mais de uma, tem que tratar as 3 a todas, quantas tiver, igual. A lei regulamenta o costume, mas o próprio Deus fala assim, não é da minha vontade, mas ele regulamenta o costume. Quando Deus fala para Deuteronômio 17 sobre o rei, quando um rei se assentar, ele fala 4 coisas para o rei. Uma delas é, não amontoará para si mulheres, para que elas não corrompam o seu coração. Então, o Senhor entende que o Senhor deixa bem claro para os reis que ter mais de uma mulher é um perigo, pode corromper o coração dele, e ele não cumpriu o propósito de Deus. Todos os reis que tiveram mais de uma mulher, vai ver a história deles, só lambança, só desgraça, só miséria. Deus falou, não é bom que não, é uma só. Mas eu quero, então tá. Davi falou, então tá, mas vai dar ruim. Deus avisou, Deus estava em Deuteronômio 17, vai dar ruim, mas os crentes querem inventar. Mas preto no branco, só se podia, segundo a lei de Moisés, divorciar se o camarada casasse com a menina que se dizia ser virgem e ela não fosse mais virgem. Só nessa situação. É isso que Jesus está falando. E aí ele fala, é até que a morte separe. Aos discípulos no capítulo 19, 10 fala, se for para casar e ficar até que a morte separe, é melhor nem casar. Olha só. O povo não queria viver a palavra. O povo queria pegar, usar e jogar fora. Jesus, eu não sei. Olha, eu não sei. Não quero saber e estou orando por quem sabe.
estudamos, eu tenho estudo. Eu não sou inocente diante de Deus. Eu não sou criança. Deus não, comigo. Agora um outro crente, Deus pode ter misericórdia. Tá entendendo o que eu estou falando? Agora se o crente falou assim, eu sei que não pode, não, mas vou assim mesmo. Aí, irmão, Mas a pessoa não quer, mas aí a circunstância levou a fazer esse divórcio. E aí? Como é que fica essa situação? É o que eu estou falando. Aí perante a lei já Olha. está tudo errado. A Bíblia Sagrada está falando o que ela está falando. Os crentes vêm do mundo para a igreja, cada um com um pensamento, uma ideia, um costume, uma realidade, e faz muita coisa da cabeça. na igreja. Sim. E a irmã, quando E você na igreja. mas a irmã, quando casou e divorciou, a irmã sabia que Deus não queria, não era a favor do divórcio. Mas teve um código sério para poder divorciar. Não, eu sei. O caso sério foi o quê? O risco de vida. A irmã teve risco de vida? Foi? A irmã teve risco de vida? Não teve risco. Bem, mesmo que fosse risco de vida, a orientação da Bíblia é separar. É sair da casa. Não divorciar e começar um outro casamento. Está entendendo o que eu estou falando? O outro casamento só deve ser iniciado se uma das partes morrer. Se não morre, a gente está na graça. É Novo Testamento. Mas teve a parte sexual início. Isso é a lei, a gente está na graça. A lei dizia assim, ok? A lei dizia assim: na graça perdoa, segue a sua vida ou continua junto. Na graça. Agora, esse segue a sua vida é separa. Separação e orar para que Deus converta ou mate. Irmã, eu estou sendo literal. Oh, Deus converte, irmão. Eu vou falar para os irmãos. Deus, estão aqui. Deus me livre, guarde minha esposa. Aconteceu isso. Eu não quero. E o inocente sou eu. Só me dá graça para eu continuar solteiro? Aí Deus fala assim para mim: olha, para a obra que eu tenho na tua vida não dá para ser solteiro. Aí eu falei assim, eu falo, então como é que a gente resolve? Volta para ela, eu não quero voltar para ela. Mata ela e me dá uma outra. Tá bom, mano. Vou orar para Deus levar ela, prepara ela, leva, salva, santifica, perdoa e me dá outra. Aí Deus vai trabalhar no meu coração. Deus vai trabalhar no meu coração. Não, Sérgio, recebe ela de volta. Aceita ela de volta, porque você fez isso, eu te perdoei. Você fez aquilo, eu também te perdoei. Tu mentiu e eu te perdoei. Tu roubou no dia de uma oferta, eu te perdoei. Tu cobiçou e eu te perdoei. E Deus vai começar a jogar um monte de lambança também que eu fiz na minha cara e Ele me perdoou. Aí eu vou olhar para Deus e vou olhar para mim e vou falar assim: Deus, eu sou mais santo do que o Senhor. O Senhor tem que me perdoar mesmo, mas eu não. É uma escolha. Dentro do meu conhecimento, eu tenho que orar para Deus resolver essa situação para mim. Mas dentro do meu conhecimento. Agora, a pessoa que não tem conhecimento, eu tenho que entregar para Deus. Deus, resolve isso aí. A pessoa não sabia, a pessoa é inocente, não foi orientada. Está entendendo o que eu estou falando? Então a gente vai entrar em misericórdia, vai falar com Deus, Deus não leva em consideração, eu não sabia a situação, e a gente vai orar para Deus consertar, para Deus trabalhar. É isso que eu entendo. Eu entendo o seguinte: Lucas 12, vamos vai falar também com a esposa. Lucas 12, 47, 48, fala mais ou menos assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque aquele que com conhecimento de que não era da vontade de Deus, e assim mesmo cometeu pecado, enfrentou, afrontou, desobedeceu, para esse haverá maior juízo, porque ele fez consciente, ele sabia que não era da vontade de Deus, e ele foi e enfrentou a lei de Deus. Agora, aquele que na ignorância, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento fala que não sabendo, não entendendo, para esse Deus, a usar misericórdia, mas não sei o que ele vai fazer, ele vai dar o jeito dele lá, eu não sei o que ele vai fazer. Mas a Bíblia fala que é uma diferença. O tratamento de Deus com aquele que desobedece a ele é diferente. Quem sabe mais, ele cobra mais. Quem sabe menos, é um tratamento diferente. Entendeu o que eu estou falando? É isso que a Bíblia diz. Irmão Anderson primeiro. Claro. Irmão Anderson primeiro? Depois a minha esposa. Vai você primeiro. A irmã Pedro levantou a mão. Eu entendo, vamos lá, por exemplo, eu conheci o senhor ali no mundo, certo? Aceitei Jesus hoje, certo? Mas o pastor já me ensina que para me batizar eu tenho que casar. Sim. Show. Tenho que casar.
Aí, mas só que eu não tive o ensinamento, a instrução a respeito do que é um casamento. Exatamente. Entendeu? É isso Estou na aí. igreja, mas estou ignorante. Eles Exato. querem que eu quero batizar, eles querem que eu me batize para fazer parte do corpo, para me ceiar. Mas só que eu não sou instruído, sentado na Bíblia, no corpo, a respeito do que é um casamento. Igual está aqui o assunto. Exatamente. Não tem. Aí acontece o quê? Aí me casei. Estou empolgado com a minha esposa. Aí amor, depois separei. Eu fiquei sem ignorância. Na eu não fui ignorância. instruído. Na ignorância. Entendeu? Cremos que Deus terá misericórdia para nós. Eu não posso dizer, eu estou dizendo que nós cremos que Deus terá misericórdia. Então eu pergunto para o senhor. Porque então quer dizer. Obrigado pelo senhor. Quer dizer então. Quer dizer então, Cláudio. Só quem Quer dizer então, tem muitos dentro da igreja casado que casou na ignorância, sem conhecimento nenhum Sim. de casamento, que veio do mundo. Sim. Aí está sendo lá julgado, é o caso da Silvana. Sim, sim. Ela veio do mundo, conheci ela e o espírito, mas ela também envolvido. Aí, para se batizar, aí casou ela. Sim. Depois aconteceu a bagunça. Ela está aí nessa prova todinha. Então, é esse que quer dizer, Deus, olha como é que é a vacinação. Não é difícil pra caramba. O assunto, irmão, para você ver. O assunto, para você ver como é que o assunto é sério. O assunto é sério. E esse assunto tem que. A pessoa para casar tinha que alguém sentar com ele e falar: não, você sabe no que você está entrando? Isso aí. Que nem o Senhor Jesus Cristo falou. Tanto que quando o Senhor Jesus Cristo falou a condição, o discípulo fala: não. Tá aí, não tinha esse ensinamento. Não, se é assim, é melhor nem casar. Os discípulos, irmão, os crentes da época, porque eles receberam uma orientação, mas rapaz, então se é assim, nem quero entrar nesse negócio, porque Jesus deixou preto no branco, ok? Mas aí a Bíblia diz, está lá em Lucas, que Deus vai tratar com quem sabia de um jeito e com quem não sabia de outro. Agora, como vai ser esse tratamento, nós não sabemos. Mas Deus, não, a gente olha para Deus, tem que dizer, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. A gente tem que crer nisso, Agora, aquele negócio. Deus fala, não faça voto. Ok? Mas a gente está entendendo o que a gente está fazendo? A gente for orientar, a Bíblia diz: se um cego e outro cego caíram os dois no buraco. Então Deus vai levar isso tudo em consideração. Deus vai levar isso, nós temos que crer que Deus vai levar isso. Senão não vale a pena servir esse Deus. Se Deus não levar em consideração, meu irmão, a gente está lascado. Aí, pelo amor de Deus. Irmã Elane, eu vou fechar que acaba o tempo. Eu acho que a confusão está na nomenclatura. Questões jurídicas, tá? Dentro do texto bíblico, ele está classificando como adultério alguém que irmão Cláudio e Melanie decidiram no papel se separar. Se separar não, se divorciar. O divórcio, não estou falando do contexto jurídico. Nos divorciantes, para o mundo, você agora é um homem não mais de solteiro, passou para casado, agora de casado vai fechar a sua certidão de casamento com a relação. Agostar, ele é divorciado. Você vai ter sua certidão de casamento com o termo averbado dizendo o quê? Esse homem agora é divorciado. Sim. Por quê? Biblicamente, quando você, Cláudio, conheceu outra menina e casou com essa menina, o adultério é a partir desse novo relacionamento. O adultério não é através da separação sexual cônjuge. Porque, por exemplo, às vezes o cara, sei lá, casou com o cara era crente de uma si perfeita, virou agiota. Ele é um perigo para o teu patrimônio. Certo. Vou me divorciar para que, por questões legais, o que ele fizer não impacte no meu financeiro, Sim. na minha vida. Sim. Não tem problema nenhum. Eu não vou para o inferno, a pessoa não vai para o inferno porque entrou uma documentação, olha, eu vou fazer isso para me proteger meus filhos, meus bens. Esse cara, esse homem está fazendo um monte de coisa, gritando e bordando, matando gente por aí. Não quero. Vou me preservar. Não tem problema. Sim, não. Agora, qual é a problemática toda? As pessoas entendem que, não, estou fazendo isso, quero me preservar a minha vida, não confio nele, ele é um perigo. Ai, mas aquele irmão da igreja
às vezes é um sei lá, um ébrio, que lápide dos bens, o cara tá jogando as bets, tem um homem que tá deixando a mulher na rua, que tá botando a casa na bet, joguinho. É esse o cenário? O cara me traiu, contraiu HIV, tenho medo de pegar a doença. É esse o cenário? Não tem problema, tu pode se divorciar. Sim, por causa da Agora, vida, o passando problemático parte da vida, sim. eu quero me casar de novo. A Bíblia está falando desse cenário. Aí o que a irmã está falando? Camarada é um perigo. Se a polícia ou o bandido do AJ pegar ele vai levar minha casa, meu carro, meus bens, tudo que eu construí, meu patrimônio todo. Eu corto relação com ele. Juridicamente para Corto. Não contrai outro casamento. Eu só cortei para ele não me dar prejuízo. Eu estou aqui orando. Deus, salva ele ou me dá outro melhor. Ou salva ou me dá outro melhor. E eu vou ficar aqui. Enquanto ele não sai da terra, eu vou preso a ele pela lei. Pela lei não. Lei de Deus. Pela lei de Cristo. Porque quando fala o termo lei, vai entender que está aplicando. A lei, porque pela lei existia o repúdio. O repúdio dentro desse cenário. Então, aqui, Senhor Jesus Cristo, para terminar, chegam para ele e perguntam: posso divorciar pelo que eu quiser? Ele, nem era para pensar nisso. Nem isso aqui nem passa pela cabeça de vocês. Porque Deus mandou que seja. Não, mas aí Moisés, cara, Moisés só deixou por causa disso. Então a gente tem que entender o que a Bíblia está dizendo. O que Paulo, o Espírito Santo fala através de Paulo. Irmão, o ideal de Deus é até que a morte separe. Esse é o ideal de Deus. Mas nós somos falhos. A gente é lambão. A gente pega o pé para a mão, e adultera, ele trai, e sai do armário, dá um tal de sair do armário, é uma maravilha. Né? Depois que o cara sai do armário, sai de onde, miséria, desgraça. Aí sai. E aí ele tem que ir com o pé. A parte ferida tem que orar. A parte ferida, a parte lesada tem que orar. Toma as medidas, a gente orienta, a pessoa fala: meu marido está pulando cerca, meu irmão, nunca mais relaciona com ele, só se for de camisinha. Quero ser de camisinha, exame de sangue, vamos ver se você está com alguma doença, um mês para fazer o exame só de camisinha. A mulher tem que ser preservada, não pode. Tem relação com o camarada está pulando cerca. Não pode. Então, a gente ensina as pessoas a se protegerem, ok? Para que o cônjuge mau não prejudique demais o cônjuge inocente. E Paulo, pelo Espírito Santo, diz: corre, vai cada um para um canto e vai orar para Deus resolver, para Deus consertar, ou até para Deus matar, para eu poder continuar a minha vida. Ou Deus traz ele de volta, trabalha no coração, traz de cura de novo, como a gente já viu vários testemunhos desses, ou Deus mata e a gente continua a vida séria, arruma outro melhor. Então a Bíblia está falando lá, Paulo fala: a mulher viúva está livre para casar com quem ela quiser, contanto que seja em Cristo. Então, a viúva morreu lá, o cabeção, pode casar de novo. Paulo fala. Agora, a gente, na ignorância, a gente faz uma nossa faz. Como na ignorância eu também preguei um monte de besteira, falei um monte de besteira, ensinei um monte de besteira, depois Deus foi corrigindo, a gente foi ensinando certo. Mas, divórcio. Começa aqui, Mateus 19:9. Relações sexuais ilícitas aqui casou com a menina que não era virgem, que se passava por virgem. É isso que o texto está dizendo. O intelectual de hoje pode fazer isso? Oi? Hoje? Se a mulher enganar o cara também, será que ele pode fazer isso? Não pode. Tem que ter misericórdia, tem que perdoar, mano. Tem que perdoar, tem que entender. Jesus está falando, tem que perdoar. Não, mas eu não quero perdoar, então fica solteiro. Vai virar um grupo, pede Deus graça, vai dar o fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Vai tomar banho frio. Vai dormir com o saco recheado das pernas. Não vem. É orientação bíblica. É verdade. Deus não é para qualquer um. Isso aí, Não é a Bíblia. É Bíblia. Aí, ô Cláudio, desculpa aí, me desculpa aí. Não, pastor, já passei mais do que eu devia falar. Me desculpe aí, me desculpe aí. Já falei demais. Você vai da classe dos noivos, não da classe dos casados. Porque assim a pessoa tem que saber. Irmãos, Deus continua abençoando a igreja. Deus continua abençoando a igreja em nome de Jesus. Ô pastor, desculpa dizer, eu vou falar ao senhor. Eu falei com o irmão, falei, Omar, o Cláudio vai massacrar, vai ter ele chorando aí. Não, é só um acerto, um alinhamento. Só alinhamento. Olha o Jorge passando a mão. É muito bom, é muito bom. Que coisa maravilhosa. Mas vamos aqui atentar o seguinte. Sim, vamos lá. Hoje
foi esclarecido muita coisa nesse pouco espaço de tempo. Sente um pouquinho, nós vamos ficar até 10 horas. Amém. De pé. Mas sossega, irmão. Tranquilo. Meus amados irmãos, vejam bem. Hoje foi esclarecido muita coisa, mas ficou ainda muita coisa boa para a gente argumentar. E tem um assunto, um ponto mais crucial em tudo. Nós estamos falando de divórcio. O divórcio também depois do casamento. Mas eu gostaria muito que nós tocássemos nesse assunto do casamento. Tá? Vamos entrar nessa área aí, porque precisa ser esclarecida alguma coisa. Porque há muitas ideias, há muitos ensinamentos que nós precisamos esclarecer na verdade. Mas para aqueles, ó, veja bem, que a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Então, se alguém aqui pretendia casar depois do casamento, que já casamos, olha, no caso, não pensa mais nisso não. Né? A partir de hoje você já viu que não tem chance. Sem chance nenhuma. É isso que nós falamos. É verdade. Sem chance. Então, quem está casado, continua casado, e dê glória a Jesus. Amém. E vai em frente. Vai em frente. Agora, a verdade é, o irmão Adelson levantou uma questão aqui muito séria. Muito séria. Porém, eu já tenho falado para os irmãos aqui que o Evangelho, veja bem, poucas palavras, o Evangelho é perdoar independente das circunstâncias. O que aconteceu, o que foi feito contra você não interessa. Exato. Você tem que perdoar. Isso é o efeito do Evangelho nas nossas vidas. Amém. Então, resumo da coisa. Se os nossos pecados foram tantos que nós nem temos como dimensionar, e o Senhor nos perdoou, então por que é que nós não vamos perdoar uma falha desse ou daquele irmão? Ou, no caso do ponto do irmão Adelson, da esposa. Então, a esposa errou? Não, então não tem perdão, não quero saber, vai cuidar dos carregos e acabou. Não é assim. Então, nós, como os conhecedores da palavra, temos por obrigação de perdoar. Se gosta ou não gosta, aí é outra coisa, mas biblicamente falando, é perdoar e ponto. De todo o coração, senão. Aleluia. Agora, uma coisa, enquanto o irmão Cláudio falava, a crente tem muita história para contar. A crente é cheia de história.